Capítulo 183, Sansara de 100 vidas. Tradução, do Corã Revisão, Zezin. No Sansara interminável, o conceito de tempo já não existia. Lin Ming passou, examinando e impregnando profundamente com o seu coração cada momento fugaz. Toda vez que, na vida de Lin Ming, chegará uma bifurcação na estrada, ele veria uma existência completamente diferente. Lin Ming viu sua ascensão meteórica aos céus e também viu sua queda miserável na perdição. Ele viu seu futuro com diferentes esposas e filhos diferentes. Ele tinha ficado no reino da fortuna do céu e se tornou o mestre do palácio marcial dos 7 mistérios. Ele se casou com a emissária dos 7 mistérios, Qin Xingchuan, assim como teve uma família próspera com muitos filhos e netos. O legado que ele deixou seria a família número 1 dentro da nação. Ele ficou na vasta região selvagem do sul. Lá, ele se casou com as irmãs, Nai e Nashui. Juntos, eles reconstruíram a tribo Nai e ele governaria o sul como rei. Claro, havia infinitas vidas nebulosas onde ele experimentaria o mais miserável dos destinos. Uma vez, Lin Ming não encontrou o cubo mágico. Ele foi caçado e perseguido por Julian, os músculos e os tendões de seu corpo foram cortados e seus pais morreram de doença. Ele viveria o restante de sua vida como um mendigo lamentável. Olhando através de cada vida, Lin Ming manteve sua mentalidade como um viajante tranquilo, sem ter nenhuma emoção quanto essas vistas. Então, o que é chamado de presente é realmente frágil como as asas de uma borboleta. Mesmo que tenha havido uma ligeira alteração no passado, o presente se torna um resultado completamente diferente. O passado é a causa, e o futuro é o efeito. A causalidade torna-se karma e o círculo do Sansara continua de novo e de novo. Quando Lin Ming começou a perceber mais e mais coisas, seu coração de artes marciais não ficou como era antes. Ele costumava ser uma vontade simples e firme, mas agora se tornava cada vez mais complexo, contendo milhares de realidades profundas dentro dele. Fora do pagode do feiticeiro, Nai e Nashui já tinham esperado por 5 dias e 5 noites. Começando a partir do 2 graus dia, Nai não tinha mais apegada nenhuma esperança, ela presumiu que Lin Ming havia morrido dentro do reino celestial. Caso contrário, não havia nenhuma maneira de ele estar lá há tanto tempo. Antes disso, Nai nunca havia imaginado que Lin Ming poderia morrer. Um gênio deslumbrante e glorioso da região selvagem do sul havia caído do céu. Após a última centelha de esperança apagar, Nai não conseguiu dizer o que sentia. Havia arrependimento, lamento e até tristeza. Essas duas irmãs só podiam contar com elas mesmas para continuar e só podiam contar com elas para vingar seus pais. Embora reconhecesse que Lin Ming havia morrido, Nai ainda não tinha deixado a Terra Santa do Feiticeiro. Isso ocorria porque, para deixar a Terra Santa do Feiticeiro e viajar para a tribo mais próxima, ela tinha que atravessar a floresta selvagem. Com a força delas, havia menos de 70% de chance de sobreviver. Com 70% de chance, Nai ainda pode assumir esse risco. No entanto, o que a deixara sentir desespero e ficar dentro da câmara secreta da Terra Santa do Feiticeiro, foi quando Nai se aventurou, encontrou os cadáveres dos cavalos. As rédeas dos 4 cavalos anões que haviam sido amarradas ao chão haviam sido cortadas abruptamente. Havia grandes extensões de sangue que cobriam o chão. Um cavalo estava meio comido, enquanto os outros 3 já haviam sido feridos à morte. Nai sabia que, se não tivesse cavalos, as chances de que eles saíssem com suas vidas intactas seriam inferiores a 20%. Era impossível que Nai colocasse sua irmãzinha dentro de uma aposta tão perigosa. Nai estava roubando os pacotes dos cavalos para ter alguns itens úteis, quando neste momento, repentinamente, viu 2 pares de olhos verdes brilhantes dentro da selva. Estes eram 2 lobos corruptos. Um lobo corrupto era uma besta viciosa de 2 graus nível que era igual a um artista marcial no nível de pico do estágio de alteração dos músculos em força.
Eles costumavam a se alimentar de cadáveres. Claro, eles também não se importavam em comer criaturas vivas. Por sorte, a matriz de transmissão ainda estava aberta. Antes que os lobos corruptos pudessem saltar sobre ela, ela já havia fugido para a Terra Santa do Feiticeiro e fechou a matriz de transmissão por dentro. Assim, Nai e Nashui ficaram presas na Terra Santa do Feiticeiro. Quando chovia, transbordava. Neste momento, elas estavam comendo rapidamente a comida. Esta comida tinha sido trazida pelo homem com a de cara de macaco e pelo homem careca. No entanto, eles não levaram muito porque havia muita comida e água que poderiam ser encontradas nas selvas da região selvagem do sul. Com sua força e experiência, eles também conseguiriam distinguir o que era venenoso. Coletar comida não era difícil, mas Nai não podia enfrentar os dois lobos corruptos que protegiam a saída. Um cavalo era de 700 a 800 jins. Os 3 cavalos juntos eram mais de 2.000 jins. Se os dois lobos corruptos comessem 50 jins cada dia, ainda era suficiente para durar 40 dias. Durante esses 40 dias, Nai simplesmente não sabia o que fazer. Se estivessem presas na Terra Santa do Feiticeiro, então elas acabariam por morrer de sede ou fome. Grande irmã, o que vamos fazer? Nashui sussurrou enquanto ela esfregava a barriga. Ela estava com fome. Um cultivador de artes marciais podia sobreviver por muito mais tempo do que um humano sem comida ou água. Eles não precisavam de muita comida ou água, mas isso não significava que eles não sentiam fome. Agora, as duas irmãs só tinham comida suficiente para 3 dias. Para racionar, elas teriam que comer muito pouco todos os dias. Ao ver o rosto pálido de sua pequena irmã, o coração de Nai doía. Ela se virou para olhar o pagode do feiticeiro, seus olhos se encheram de determinação. Sua última esperança foi apressar-se no pagode do feiticeiro. Claro, esta não era a melhor idade para ela escalar o pagode do feiticeiro. E a questão mais difícil era, mesmo que ela fosse entrar no pagode do feiticeiro, ao máximo que sua força seria aumentada seria ao estágio de alteração dos músculos. A fim de lidar com os dois lobos corruptos que tinham a força de um artista marcial no nível de pico do estágio de alteração dos músculos, ela poderia fazer isso com apenas o seu estágio de alteração dos músculos. Mesmo que conseguisse derrotar os dois lobos corruptos, sem cavalos, ainda havia alguma esperança em levar sua pequena irmã além das várias centenas de quilômetros de selva selvagem. Nai encontrou-se em uma crise de vida ou morte sem precedentes. A noite iluminada pela lua estava cheia de perfume de sangue. Um jovem segurando uma adaga vermelha estava sentado em uma grande árvore, limpando o sangue da adaga. O luar fraco e frio brilhava de cima, iluminando o mundo. A adaga do jovem era como mercúrio líquido, coberta de uma profunda e assassina aura. Neste ponto, o jovem de repente olhou para cima, seus olhos escuros encarando o espaço vazio. Seus olhos estavam cheios de uma vigilância respeitável. Quem? O jovem perguntou friamente. Este jovem também era Lin Ming. Lin Ming tornou-se um assassino. Ele era o principal assassino do Reino da Fortuna do Céu, temido por todos. Até mesmo ouvir seu nome proferido fazia outros tremer em suas botas. Lin Ming, que estava parado no vazio, ficou surpreso, esta foi a primeira vez que alguém se tornou consciente dele. Ele está ciente de mim. Isso é decorrente da intuição de um assassino. Independentemente de ele estar ciente de mim, pelo menos isso prova que eu não estou completamente separado desse mundo ilusório, mas parcialmente integrado no tecido de sua existência. Foi por isso que ele conseguiu me descobrir. Fantasia e realidade são polos existenciais umas das outras e ainda dependentes do outra. Sem fantasia, não tem sentido na realidade. Sem a realidade, a fantasia não tem significado. A realidade é fantasia, a fantasia é realidade, este já é o 99º mundo que eu venho.
Lin Ming não falou nem se moveu, ele ficou imóvel como sempre. Esse jovem assassino franziu a testa, finalmente percebendo que isso era apenas uma ilusão. Lin Ming virou-se e entrou no espaço. Era hora de deixar o 99º mundo. Ainda havia algo depois de 99 mundos. Lin Ming tirou a lança pesada profunda e suave do seu anel espacial. 9 pés e 9 polegadas era o limite da lança. Por que eram apenas 9 pés e 9 polegadas? Por que não apenas um pouco mais? Em devaneio, Lin Ming chegou a um mundo branco brilhantemente claro. Não havia nada neste mundo, apenas inúmeras luzes brilhantes ao redor. Gradualmente, essas luzes convergiram para a imagem de um jovem, em frente ao Lin Ming. As roupas do jovem, a sua aparência, a sua idade, os seus costumes eram todos iguais a Lin Ming. Era uma réplica completa dele. Este é o 100º mundo. Neste mundo vazio, há apenas minha consciência aqui. Nos últimos 99 mundos em que estive cada eu não era o mesmo que eu. Mas neste 100º mundo, esse jovem é exatamente o mesmo que eu agora. Quem é você? Perguntou o jovem surpreso. Você é quem você é? Você é quem eu sou. O jovem levantou as sobrancelhas. Eu sou Lin Ming. Há apenas um Lin Ming. Lin Ming assentiu. Sim, há apenas um. Então você é uma ilusão. Eu não sou uma ilusão. Então eu sou uma ilusão. Você não é uma ilusão. Então, no final, quem é o verdadeiro Lin Ming? Perguntou o jovem, intrigado. Lin Ming ficou em silêncio por um longo tempo. Ele finalmente murmurou: o que é deixado para trás não é necessariamente verdadeiro. Eu compreendo. Após 99, todos retornam para um grau. O 9 pés de 9 polegadas da lança pesada profunda e suave, mais 1 polegada e seriam 10 pés novamente. Depois de 99 mundos, este é o mundo 100 e também é meu mundo. Uma vez que 9 gira, ela retorna naturalmente o 1. Este é o ciclo da vida. Este é o Sansara. Este é o destino. No entanto, este 1 é diferente do 1 no início. Sansara não é um retorno simples à origem. É Nirvana e é renascimento. Percebendo esse ponto, Lin Ming finalmente disse: você e eu somos diferentes. Isso ocorre porque experimentei um ciclo de 99 sansaras. À medida que sua voz desapareceu, o jovem em frente a Lin Ming se transformou em uma miríade de luz e sombras. A luz e as sombras flutuaram no ar por um momento como se estivessem dançando juntas. Finalmente, elas voaram para o corpo de Lin Ming, submergindo dentro dele e desaparecendo. Peng! O mundo branco foi completamente destruído. Lin Ming era como um turbilhão gigante. Todos os fragmentos dos mundos e as vidas de seus sansarais foram absorvidos por Lin Ming e fundidos no mundo de sua consciência. Um mosaico de vistas, um emaranhamento de pensamentos, todos eram como uma maré que surgiu no mar espiritual de Lin Ming. Toda essa infinidade de experiências e personalidades divididas se juntaram dentro dele. Se a mente de alguém não fosse firme, então eles se perderiam dentro da influência dessas inúmeras lembranças. Em um cenário decente, eles só ficariam loucos, mas, no pior caso, eles se transformariam em um idiota incontrolado sem pensamento racional. No entanto, Lin Ming já havia experimentado o espaço dentro do cubo mágico e tinha absorvido 2 fragmentos de alma. Com isso, ele ganhou a experiência para resistir a tal inundação de lembranças. O que ele não entendeu foi porque os 100 mundos do Sansara se quebrarão e se fundirão em sua consciência. Ele já tinha entendido os 100 ciclos do Sansara, o julgamento deveria ter chegado ao fim. Então, por que isso estava acontecendo? As memórias continuaram acelerando para ele, tornando-se cada vez mais complexas. Mesmo Lin Ming estava atingindo seu limite. Uma vasta tempestade girou no mar espiritual de Lin Ming. Se não fosse a tremenda força da alma de Lin Ming, essa tempestade gigantesca já teria torcido seu mar espiritual e o quebrado em pedaços.
A tempestade feroz cresceu cada vez mais selvagem. Lin Ming apertou os dentes e deixou que toda a sua força da alma se precipitasse naquela tempestade para suprimir. Com um som de rugido, a força da alma de Lin Ming era como um dragão de inundações que surgiu do seu mar espiritual. Ele mergulhou na tempestade negra que agitava dentro dele. Bang! Lin Ming sentiu como se sua cabeça estivesse prestes a explodir. Ele estava incapacitado, incapaz de se ajoelhar no chão. A tempestade furiosa em seu mar espiritual finalmente começou a morrer. No entanto, não desapareceu. Essa tempestade negra só se enrolou no céu acima do mar espiritual. Era como se estivesse se tornando um buraco negro no espaço que levasse a um mundo profundamente misterioso. Poderia ser isso? Li Ming limpou o suor de sua testa e sondou o redemoinho preto com sua força de alma, uma onda de emoções selvagens se misturando dentro dele. Com os dois olhos fechados, inúmeras cenas caóticas apareceram dentro da mente de Lin Ming, os fragmentos infinitos e as experiências da vida. Os 100 Sansara estão integrados ao mundo da minha consciência. Ao abrir os olhos, as pupilas de Lin Ming refletiam como um par de redemoinhos negros profundos, como se o universo infinito existisse dentro deles. Intenção marcial: este é um novo tipo de intenção marcial. Depois de experimentar o Sansara de 100 vidas, eu obtive uma nova intenção marcial.